Fala pessoal, aqui quem fala é o Vinion e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gostou? Não? E agora? Não, né? Então pronto, agora eu sou o Vini mesmo e vamos começar o vídeo de hoje que é pra falar sobre o UFC 215 que acontece no próximo sábado, dia 9 de setembro e tem como luta principal Demetrious Johnson, campeão peso mosca, contra o Ray Borg. E no Common Event tem Amanda Nunes e Valentina Shevchenko, finalmente vai acontecer essa luta. Eu espero, né? Espero que não tenha mais sinusite, não tenha dor de barriga, não tenha problema nenhum, porque eu quero ver essa luta acontecer logo, essa revanche, né? E esse vídeo é pra falar sobre o card e os favoritos. Só que eu não encontrei nas bolsas de apostas os favoritos pra todas as lutas, mas é o que tem pra hoje. Então vamos lá, a primeira luta da noite já tem brasileiro, tem o Adriano Martins contra o canadense Kajan Johnson. O brasileiro tem 28 vitórias e 8 derrotas, e o canadense tem 21 vitórias e 12 derrotas. O Adriano vence mais por nocaute, ele tem 46% das vitórias dele por nocaute, enquanto o canadense venceu mais na sua carreira por finalização. Esse é um dos combates que não tem os favoritos nas bolsas de apostas, mas torcemos para que o brasileiro aí, o Adriano Martins, vença, né? Vamos lá, segunda luta da noite, já tem brasileiro de novo, tem o Luiz Henrique KLB contra o Arjan Bular. O Arjan está estreando aí, ele tem 6 vitórias e nenhuma derrota, tem um cartel curto, enquanto o KLB tem 10 vitórias e 3 derrotas. O KLB vence mais por finalização, ele tem 40% por finalização, mas é bastante equilibrado, né? Ele tem 30% por nocaute e 30% por decisão. Já o seu adversário nunca venceu por finalização. Das 6 vitórias que ele tem, 3 foram por nocaute e 3 por decisão. Essa também é uma das lutas que não tem favorito nas bolsas de apostas, né? Na verdade, a luta não está nas bolsas de apostas, mas acredito eu que o KLB seja favorito. Terceira luta da noite, a gente tem o Mitch Clark, canadense, contra o americano Alex White. O canadense tem 11 vitórias e 4 derrotas, e o americano tem 11 vitórias e 3 derrotas, um cartel bastante parecido. A diferença é que o canadense vence muito mais por finalização, ele tem 64% das vitórias por finalização, enquanto o Alex White, que também vence mais por finalização, tem 45% das vitórias dele por finalização. O Alex White nocauteia mais aí do que o canadense. Essa luta, que é a terceira, né, do card preliminar, também não tem nas bolsas de apostas, né? Vamos então para a quarta luta da noite. A gente tem de novo o canadense contra o americano. O canadense, o Gavin Tucker, ele tem 10 vitórias e nenhuma derrota. 40% das vitórias dele são por nocaute e 40% por finalização, ou seja, só 20% das vezes ele venceu por decisão. Já o americano Rick Glenn, ele tem 19 vitórias e 4 derrotas, 63% das vitórias dele são por nocaute, 16% por finalização e 21% só por decisão. Vamos lá, próxima luta, a gente tem um confronto feminino, de novo Canadá versus Estados Unidos. A canadense nesse caso aí é a Sarah Moras, ela tem 4 vitórias e 3 derrotas, um cartel bastante estranho, né? Para não falar ruim, né? 4-3 é um cartel meio fraco. Já a sua adversária é a 15ª do ranking, é a americana Ashley Evans Smith. Ela tem 5 vitórias e 2 derrotas e 60% das vitórias dela foi por nocaute, enquanto a canadense 50%, ou seja, 2 vitórias, já que ela só tem 4 vitórias, foram por nocaute. Vamos lá para a próxima luta. A gente já tem aí dois caras de bastante nível, né? A gente tem o Henry Cejudo, o segundo do ranking, contra o Wilson Reis, que é o 5º do ranking. O Wilson Reis, que lutou contra o Demetrious Johnson, né, recentemente, ele tem 22 vitórias e 7 derrotas, e o Henry Cejudo tem 10 vitórias e 2 derrotas. O Cejudo vence mais por decisão, assim como o Wilson Reis, só que o Cejudo tem 40% das vitórias dele por nocaute, enquanto o Wilson Reis nunca nocauteou aí, né? Ele tem 0%, ele mais finaliza, né? Ele tem 45% das vitórias dele por finalização. O favorito, segundo as bolsas de apostas, eu acho que não tem. Não tem sim. Henry Cejudo e Wilson Reis. O Henry Cejudo é o favorito segundo as bolsas de apostas. É bastante favorito, inclusive, aí contra o Wilson Reis. Lembrando que o Cejudo é um dos campeões aí olímpicos que fazem parte do UFC, né? Ele foi campeão olímpico aí de wrestling. Próxima luta e última luta do card preliminar, a gente tem mais um confronto feminino. Tem a brasileira Kathleen Vieira contra a Sarah McMann. A Sarah McMann é a 6ª do ranking, enquanto a brasileira é a 13ª, né? A brasileira tá invicta, tem 8 vitórias e não tem nenhuma derrota, por isso que tá invicta, né? E a Sarah McMann, americana, tem 11 vitórias e 3
3 derrotas. A brasileira vence mais por finalização, já a americana vence mais por decisão, mas ela também tem bastante finalização, ela tem 36% aí por finalização. Essa luta não tem favorito nas bolsas de apostas, mas acredito eu que a favorita seja aí a Sarah McMann, justamente por estar mais bem posicionada, né? Ela está em sexta no ranking. Mas a brasileira tem a favor dela a invencibilidade e ela também está no top 15, né? Então isso também é bastante relevante. Vamos entrar agora no card principal. A gente tem o Jeremy Stephens, o 8º do ranking, contra o Gilbert Melendez, que é o 14º. Os dois são americanos. O Gilbert Melendez tem 22 vitórias e 6 derrotas e o Stephens tem 25 vitórias e 13 derrotas. Ambos vencem mais as suas lutas por nocaute, né? Só que o Jeremy Stephens ele vence 68% das vezes por nocaute. Ele tem 25 vitórias, né? Então é um nocauteador. O favorito, segundo as bolsas de apostas, é o Jeremy Stephens. Ele está com leve favoritismo, mesmo tendo 6 posições de diferença aí no ranking. O Stephens está com um favoritismo bem leve, né? É bem pequeno o favoritismo aí para esse combate. Então vamos para o segundo combate do card principal. A gente tem o 10º do ranking Ilir Latif contra o 13º Tyson Pedro. O Tyson Pedro aí é australiano e o Latif é suíço ou sueco. Sueco. Acho que é sueco, né? Suéden, acho que é sueco. Então, o lutador sueco aí, ele tem 13 vitórias e 5 derrotas. Já o Tyson Pedro está invicto, tem 6 vitórias e não tem nenhuma derrota. O Pedro vence aí 67% das vezes por finalização, enquanto o Latif tem mais vitórias por nocaute, 46%. Essa luta não tem nas bolsas de apostas, é uma das lutas aí do card principal que não está nas bolsas. Não sei porquê, mas não está. Mas o favorito deve ser muito provavelmente o mais bem ranqueado, deve ser o Ilir Latif, porque geralmente é isso que acontece. Próxima luta da noite a gente tem Rafael dos Anjos, o ex-campeão peso leve aí, o brasileiro, tá enfrentando aí o 6º do ranking, o Neil Magny, que é um lutador bastante pedreira. Mas o Rafael dos Anjos tem 26 vitórias e 9 derrotas, enquanto o Neil Magny tem 19 vitórias e 6 derrotas. O brasileiro é o favorito segundo as bolsas de apostas. Ele está com um favoritismo razoável contra o Neil Magny, que é um lutador bastante pedreiro aí, mas mesmo assim o Rafael dos Anjos, por tudo que já mostrou sendo campeão, inclusive em outros combates, como com Donald Cerrone, com Anthony Pettis, ele tem um favoritismo aí contra o Neil Magny, mas é bastante pedreiro aí pro Rafael, espero que ele consiga vencer. Vamos agora pro Co-Main Event, e eu acho que a luta que eu mais estou esperando desse evento inteiro, não é nem a luta principal, eu estou esperando mais esse combate, que é o confronto feminino aí entre a Amanda Nunes e a Valentina Shevchenko. A Valentina é a primeira do ranking peso galo aí feminino, e a Amanda Nunes é a campeã. A Amanda Nunes vence 71% das vezes por nocaute, né? Então das 14 vitórias que ela tem aí no cartel, 71% foi por nocaute, 21% por decisão, e só 7% das vezes ela venceu por decisão. Já a Valentina vence mais por finalização, apesar de ser uma multicampeã mundial de Muay Thai, ela tem mais vitórias por finalização, ela tem 29% por nocaute e 29% aí por decisão. Elas já se enfrentaram, a Amanda Nunes conseguiu vencer, só que naquela oportunidade foi uma luta de 3 rounds e não de 5, por isso que é uma luta bastante interessante essa revanche ser de 5 rounds, já que a Amanda venceu aquela luta, só que no terceiro round ela estava muito cansada, inclusive acabou perdendo o round. Então naquela ocasião, se tivesse 5 rounds, provavelmente a Amanda Nunes teria sido derrotada. Então a esperança é que de agora ela tenha treinado, tenha feito um camp bastante específico pro gás, para caso a luta acabe durando mais do que 1, 2 ou até 3 rounds, ela consiga manter o ritmo e não tome prejuízo aí da Valentina Shevchenko, que é uma lutadora que tem um cardio bastante bom, tem uma trocação muito boa também é boa de chão, então é uma lutadora bastante completa, então é uma luta bastante arriscada para Amanda. Eu já falei em alguns vídeos atrás, faz bastante tempo até, que eu acredito que o favoritismo para essa luta é da Valentina Shevchenko, apesar de eu torcer, óbvio, claro, para Amanda, eu acho que a Valentina Shevchenko é a favorita. E a bolsa de apostas que eu abri aqui antes de gravar esse vídeo concorda com essa minha opinião, a Valentina Shevchenko é a favorita. Nas 13 bolsas de apostas que eu vi, na média que eu fiz, a Valentina Shevchenko tem um leve favoritismo aí contra a Amanda Nunes. Então,
a opinião da bolsa de apostas é a mesma de que a minha, né, de que a Valentina é a favorita, mas eu torço pra Amanda, é claro, né, espero que ela nos surpreenda e surpreenda a bolsa, que ela vença e continue com o cinturão, já que só tem esse cinturão e o da Cris Cyborg, né. Então eu já falei demais dessa luta, a Valentina Shevchenko é a favorita segundo as bolsas, mas eu quero que a Amanda ganhe essa birosca. E a luta principal da noite é Demetrious Johnson, campeão peso mosca, né, o cara que igualou aí o recorde do Anderson Silva, pode quebrar se ele vencer essa luta, contra o terceiro do ranking, Ray Borg. Ray Borg tem 11 vitórias e 2 derrotas, ele vence mais por finalização, ele tem 55% das vitórias dele por finalização, já o Demetrious Johnson vence mais por decisão, mas ele também tem uma boa porcentagem de vitórias por finalização. O favorito é fácil dizer, né, o Demetrious Johnson, claro, ele tem uma sequência absurda de defesa de cinturão, ele é um lutador que não tem ninguém nessa categoria do nível dele, então ele é um favoritismo, um dos maiores favoritismos da noite, segundo as bolsas de apostas, então a chance dele perder é muito pequena, né, seria uma zebra absurda aí. Então Demetrious Johnson é o favorito para essa luta principal. Se vocês gostaram de mais esse vídeo aí, trazendo todos os favoritos desse evento que acontece sábado, dia 9, não esqueçam, vamos torcer aí para Amanda Nunes manter o cinturão pro Brasil, né? Um desafio bastante difícil, mas vamos torcer por ela. Se vocês gostaram, deixa os comentários aí embaixo, deixa o like também aí embaixo, se inscreve no canal que ainda não tá inscrito e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!